Bom dia, meus caros estudantes do nono ano. Mais uma aula da semana com o professor Alfredo. Hoje nós vamos falar sobre a União Europeia. Mas antes, eu queria falar sobre a nossa avaliação. Dar os parabéns para quem fez, muita nota boa, prova que vocês absorveram o conteúdo. Meus parabéns, no momento desse, de te ver que uma boa parte está cumprindo o seu papel, vocês são estudantes, a profissão de vocês estão demonstrando. Mas, em geral, está nisso. Mas tem uma coisa que está nos deixando preocupante, que eu vou até ler aqui para vocês, sobre o nono ano. Olha, quando nós pegamos o nono A, 29 alunos fizeram a avaliação. Um índice bom para o momento que nós estamos vivendo. O B, nono B, chegou a 31 alunos. 31, gente. Então o índice foi bom. Mas o C, até agora, 8 alunos fizeram a avaliação. Olha que nós já passamos pela recuperação, o professor Luiz Mateus ainda está aberto, com o apoio, né, e sendo concessão da coordenação, nós ainda estamos abertos. Quem não fez, teve alguma dificuldade, entre em contato comigo pelo privado, vai lá no grupo, fala com o professor lá, o Luiz, não é isso? Luiz Mateus, que a gente está aberto para fazer. Se você não teve acesso a fazer pelo Google Form, entra em contato com a coordenação, que eu sei que eles estão postando aí, vai lá pegar esse material para vocês fazerem a avaliação. Não é que a prova seja o ápice do curso, mas a prova ela mostra um diagnóstico do nosso aprendizagem. Não esqueça que vocês estão no nono ano, próximo ano é a nova fase, vocês vão para o ensino médio e vocês precisam desse conhecimento como base para lá vocês não terem dificuldade. Então quem conhece, quem é do A, do B, conhece o colega lá do C, fala aí pelas redes sociais, incentiva, pede ele para procurar, mostra a importância, tá bom? Então, gente, nós vamos falar da União Europeia. O que é a União Europeia? Um bloco econômico. Nós já comentamos que a finalidade dos blocos União é o quê? A União faz a força. Então, olha, a União Europeia. Então, os blocos se juntam para fazer um comércio integrado. E no caso da União Europeia, que foi o primeiro bloco que surgiu, eles pensam na integração econômica, mas também na social. E eles estão no ápice, estão no último estágio dos blocos econômicos. Tem muita dificuldade, sim, mas no geral eles têm coisa mais positiva do que negativa. Como assim? Essa intenção de unificar a Europa, nós falamos no conteúdo anterior que a Europa é fragmentada com vários grupos étnicos. Nós falamos dos anglo-saxônicos, nós falamos dos germanos, nós falamos dos latinos, não foi isso? Mas eles sempre tiveram a tentar essa união. Quando é que isso surge? Pós-Segunda Guerra Mundial. Lembrar que a Primeira Guerra Mundial, que você vê bem detalhado lá na história, a primeira deu essencialmente no continente europeu. E ficou muito resquício que levou o quê? A Segunda Guerra Mundial. Apesar da Segunda Guerra Mundial ter se expandido pela parte da América, no caso dos Estados Unidos, ter ido para a África, para a Ásia, mas o forte dela foi na Europa. Então, peraí, vamos criar algum tipo de organismo, vamos se unir, porque se tiver uma nova guerra, não vai ter ninguém para comentar, não vai ter vencedores. Porque a diferença de destruição entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foi enorme. Então, essa é a finalidade, uma integração no aspecto econômico, tá certo? Social, ambiental, por isso a preocupação da União Europeia, e de certa forma também até cultural. Não que uma cultura vá absorver o outro, exatamente o oposto. É cada país ter sua cultura regional, ser preservada, mas eu criar um vínculo a nível de União Europeia. Atualmente, nós temos esses países aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos aqui 4, 8, 16, 20, nós temos 30 e poucos países. Na verdade, que está dentro da União Europeia, nós temos 28 países que integram. O símbolo dele é o nome União Europeia e um monte de estrela que vai representar em cada momento um país. Então, está aqui a sede dela e está aqui. Começou bem lento, que nós vamos ver aqui, ó. Origem e evolução da União Europeia. Criação 48. 48, lembra, até a Segunda Guerra Mundial acaba em 45, então se criou o Benelux. O que era o Benelux? Era a sigla inicial da Bélgica, da Holanda e do Luxemburgo. São 3 países, tá mais ou menos bem aqui nessa fasezinha aqui, ó, tá certo? Esses 3 países se juntaram e criaram essa sigla para ter o quê? Uma integração entre eles.
Então, o país ainda estão sofrendo pelo resquício ainda da Segunda Guerra Mundial. Então, eles se uniram. Os outros países começaram a notar que aquilo estava funcionando. Quando deu em 51, o Benelux se juntou com quem? A França, tá aqui, a Alemanha e a Itália, esse aqui do calcanharzinho da bota, e junto eles criaram a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, chamado de CECA. Então, um grupo era de 3 países, agora passou para 6 países. Quando daí, em 1957, é o pontapé inicial para a criação, né, da União Europeia, através do Tratado de Roma, que criou a Comunidade Econômica Europeia, CEA. Em 92, e desde 57, vai tendo reunião, a adesão entre mais um país, porque lembra, nós falamos que essa população, o grupo étnico é diferente, o interesse econômico político é muito forte, mas eles foram levando, quando deu em 92, aí se criou definitiva a União Europeia pelo Tratado de Maastricht. Maastricht é a cidadezinha que está na Holanda. Em 2002, entrou oficialmente em circulação nos países do bloco uma moeda única, o euro. Então, quem são os países do euro? É um grupo que começou, não é isso? Com 8 países que tinha a moeda única, e atualmente nós estamos em 28 países que pregam a moeda. Nós temos o maior número de países dentro do grupo, mas 28 usam a mesma moeda. Lembra do que eu falei? A união de coisas no aspecto cultural? Então, quando você pega uma nota de um euro, de um lado tem o símbolo da União Europeia, do outro lado, esse dinheiro tem um símbolo daquele país onde ele está circulando. Então, eu pego o euro na Espanha. De um lado, ele tem um símbolo da União Europeia dos países, do outro lado, ele fala sobre a cultura da Espanha. Eu pego o euro na Holanda. De um lado, ele tem um símbolo da União Europeia, do outro, ele vai ter as características da Holanda. E assim em todos os países, certo? Para o quê? Para você fazer a união, mas ao mesmo tempo você preservar a cultura de cada povo. Aí vem alguns problemas que vai se gerando. Reino Unido, Suécia e Dinamarca estão entre os países que recusaram adotar o euro. Esses países, em 2002, não aceitaram a moeda, faziam parte da União Europeia, mas não fizeram a moeda. Vamos pegar o Reino Unido, que é um caso mais específico. O Reino Unido ele sempre tem um pouco mais de conflito com isso aí. Por quê? Porque ele faz parte da União Europeia, mas ele não está no continente. Ele é um conjunto de ilhas. Ó. O Reino Unido, essa parte aqui, o que é o Reino Unido? É a Inglaterra, é a Escócia, é o País de Gales, é a Irlanda e a Irlanda do Norte. É um conjunto de ilhas que formam o Reino Unido, não é isso? Então eles optaram em ter a moeda Libra, que é a Libra esterlina, e não fizeram parte disso. Isso começa a criar um pouco de conflito. Em 2004, uma parte dos países socialistas do leste europeu passou a integrar a União Europeia. Já falamos da famosa Guerra Fria que dividia a Europa, olha, bem pela aqui assim, Europa era oriental, implanta o sistema socialista. Europa ocidental, implanta o capitalismo. Com a derrocada desse socialismo de 89 até 91, acaba, né, isso, o sistema econômico, esses países todos voltam que era socialista, volta a implantar o sistema capitalista. Alguns melhoram a economia, porque veja, para você daí, eu quero não. Tem um monte de normas e regras que nós vamos ver posteriormente que vai explicar isso para a gente. Então começou um monte de países do leste europeu que vão fazer parte da União Europeia. Política econômica. Qual é a finalidade da política econômica nesse bloco? Olha a quantidade de bandeira para poder mostrar. Compreende a coordenação entre os Estados-membros. Lembra, todos são membros, vão participar em comum acordo. É difícil chegar a esse acordo, mas a finalidade é essa. Visa a resolução das questões econômicas importantes como o seguinte objetivo: crescimento econômico. Então, nós vamos pensar no crescimento econômico, não só de um país, mas de todos. Vou dar um exemplo bem específico. Tem diferença entre os países? Sim, são países desenvolvidos, mas a diferença é grande entre eles. Eu tenho um país mais industrializado, eu tenho menos industrializado. Eu tenho um país que é forte no setor agropecuário, no setor primário. Eu tenho um país que é forte no secundário de indústria. Eu tenho um país que é forte no setor terciário de prestação de serviço. Então, isso eu tento fazer em comum acordo dentro do grupo. Portugal, os países latinos, são desenvolvidos? Sim, mas eles não têm um grau da economia que tem a Inglaterra, que tem a Alemanha. Então, como ele pega Portugal como exemplo? Portugal, o seu forte está lá no setor primário. Então, é o que? É o vinho, é o azeite de oliva. Então, o que é que esses países fazem?
Cria uma política nesse setor que favorece Portugal. Para quê? Para Portugal poder se desenvolver melhor e estar dentro do bloco econômico. Geração de emprego. Quando nós falamos do bloco econômico, eu falei que dentro da União Europeia, acaba o cidadão francês, alemão, não é isso? Italiano, e cria quem? O cidadão europeu. Ele pode procurar emprego dentro da União Europeia. Então eu não posso pensar num país individual, eu tenho que pensar num todo. Aumento do nível do bem-estar social de todos. Essa é uma coisa fundamental para os países europeus. Principalmente a parte estava no Ocidente, que em primeiro lugar eu vejo o bem-estar da sua população. A função do Estado, quem gera renda é o cidadão que trabalha e paga imposto. O Estado vai fazer o quê? Administrar. Para onde é que tem que ser voltada? Em benefício da população. Por isso que a União Europeia tem a qualidade de vida de boa. E um dos pilares desse bloco econômico é o bem-estar social de todos. E aqui tem uns dados que é sobre ele, que não precisa se preocupar em decorar, que são muitos dados, tá aqui só para vocês terem uma noção de como essas coisas é forte e o jogo de interesse econômico político tem que ser permeado por um monte de lei para poder funcionar. Qual é o objetivo da União Europeia? Como vai ser sua organização? Como é que vai ter esse funcionamento? Quais são os direitos comunitários de cada determinada área? Como é que vai ser essa economia? E o que é o Brexit? Vamos falar especificamente sobre o Brexit. Brexit foi a partir, deixa eu ver se eu lembro, foi de 2016, se não me engano, em junho, que a Inglaterra, que não aceitou usar o euro, quando foi em 2016, ela resolveu sair da União Europeia. Por quê? Ela é uma ilha, então ela começou a ver que era uma economia forte do continente, e aí muita gente de outros países mais pobres pode circular, começaram a ir para a Inglaterra, para o Reino Unido. Então eles começaram a ver o quê? Chega gente com um pouco de cultura diferente, gente com menor grau de instrução, trabalhando, então as empresas já pegavam esse que era menor formação, mas pagavam um salário menor. Os serviços essenciais do bem-estar social começou a diminuir, começou a aumentar o emprego. Então aquela xenofobia, aquela história toda, começou isso aí. Aí a Inglaterra foi e faz o Brexit, que quer dizer o que? A saída da Inglaterra da União Europeia. Aí ele fez um plebiscito. O que é um plebiscito? Como se fosse eleição. Na verdade é uma eleição, não para escolher representantes políticos, mas para decidir se eles continuavam ou não dentro da União Europeia. A maioria da população, foi diferença mínima, 51%, 52% optaram em sair e o outro não. Então isso vem desde 2016, quando foi agora em 2020, se não me engano, agora abril, maio, foi decidido que até se não, no final do ano, início do próximo ano, a Inglaterra está saindo fora desses dados, não vai fazer mais parte da União Europeia. Então modifica tudo. O cidadão que é dos outros países não pode mais circular livremente para lá, a relação comercial vai mudar e isso preocupa muito. Porque aqui fica o que eu falei para vocês, é um jogo de interesse em vários aspectos. O que é o Conselho Europeu? Esse Conselho Europeu é, digamos, o ápice do que vai sendo a cada 2 anos, muda de país. Um ano fica um país que comanda, né? Isso, um representante daquele país, digamos, da Alemanha. No outro ano vem de Portugal. Eles vão revezando quem vai comandar isso. Comissão Europeia, um parlamento. O que é esse parlamento? Quando eu pego esse monte de países, eu tenho um país na Europa que são um sistema presidencialismo. Eu tenho lá que é parlamentarismo, ou seja, em vez de você eleger um presidente, você elege primeiro-ministro. Mas nós temos um país que ainda tem reis, ainda são ducados. Então nunca se chegou a um consenso qual vai ser o sistema dentro da União Europeia. Então ele tem um parlamento que é provisório, cada país fica 1, 2 anos comandando e vai passando de um para outro. Tribunal de Justiça, o que é isso? Os crimes e tudo que vai ser feito é dentro de todos os países. Eles são signatários. Quem faz parte do bloco assina e está dentro desse conto. Tribunal de Contas. Portugal entrou, mas tem que mostrar suas contas. Melhorou o país? Você diminuiu os gastos do governo federal? Você está investindo nisso? Está vindo em benefício da população? Você está tentando se reeleger, você está gastando demais e não pensou futuramente o país pode entrar em crise? Então você tem que prestar conta. Na verdade, todos esses comitês, tribunal de conta, de agência, tudo tem essa finalidade. Quando eu pego uma agência, eu tenho a agência do turismo, eu tenho da pesca, ou seja, das atividades econômicas, mas eu tenho também do meio ambiente, compromisso para tudo para poder funcionar direitinho. Aí vem aqui, ó, as políticas comunitárias. De forma a cumprir os objetivos fixados no tratado, a União Europeia implementa um conjunto de políticas. Algumas das políticas.
Política agrícola comum. Então, a política agrícola não pode ser de um único país, tem que ser do bloco, sempre preservando o forte de cada país. Eu falei para vocês, a Inglaterra é forte no vinho, com a Itália, com a França, com o azeite, então prioriza ele. Se você pega um país de área mais fria, aí lá se desenvolve na agricultura, centeio, cevada, trigo, prioriza ele. Política ambiental. Cada país tem que seguir uma política a âmbito do bloco, não individual. Política de investigação e desenvolvimento. Tem que ser feito entre eles, tá certo? Todo dentro desse contexto. Política da pesca. Não é que nós falamos dos impactos ambientais, que a gente mostrou a pesca predatória, aquela história toda? Então agora, com a partir da política, você tem um período, a quantidade, a maneira de pescar. Ou seja, é artesanal, é industrial, você está preservando para gerações futuras. Política de transporte, também já comentamos, apesar da Europa ser pequena, mas ela é interligada através de seus rios, com os canais. Então a interligação é muito mais de trem e de barco, né, circulando, do que rodoviário. Produção de energia, aí vem lá quem? O meio ambiente. Que tipo de política nós estamos usando? Qual o impacto? Ele usava muito o carvão, diminuiu drasticamente. Aí vem energia nuclear, mas está altamente danosa, então eles vêm fechando. Política regional. A Europa, apesar de ser corrupta, mas ela é regionalizada. Eu tenho os países latinos, já falamos, Espanha, Itália, Portugal, França. Eu pego os anglo-saxônicos, eu tenho os países nórdicos, Noruega, Dinamarca. Então é a regionalização. Então eu tenho que regionalizar, porque elas têm diferença, e aí eu vou tentar balancear, criar um meio termo. Política externa, ou seja, como é que esses países vão lidar com o restante do mundo? Então Portugal hoje não pode fazer um acordo comercial com o Brasil, com os Estados Unidos individual. Ele tem que fazer dentro do bloco. Tanto é que o Brasil, há 3, 4 anos, vem negociando o quê? Uma interligação maior do comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Com a chegada do atual presidente no Brasil, ele é contra aquilo ali, aí a coisa diminuiu. Mas nenhum país pode negociar individual, tem que ser dentro do grupo. Por que que diminuiu? Porque o governo brasileiro é contra. Então, já regrediu. Então, esse é o nosso conteúdo da nossa aula, foi a União Europeia. Vocês vão encontrar isso aí lá no capítulo 7, a partir da página 104 até 111. Faça a leitura direitinho, depois o menino vai colocar a atividade, você responde qualquer dúvida. Vocês têm 2 professores de geografia para tirar dúvidas. Então, aproveite e cobre desses 2 professores que estão à disposição para ajudar vocês. Nós caminhamos juntos, tá bom? Até a próxima.